Na verdade, se a gente for pensar em língua de sinais, a língua de sinais existe desde que existe pessoas com comprometimento auditivo, né? Porque a gente já, desde Sócrates, ele já citava nas conversas com Hermógenes, dizendo, perguntando se não deveríamos nós, como pessoas surdas mudas, que era assim que o termo que eles utilizavam, se comunicar com as mãos e com o corpo, né? Então, daí a gente já vê que já vem. Na cultura rupestre, a gente já analisa já alguns que evoca a questão, lembrança de alguns sinais. Então, a gente acredita que desde que existem pessoas com problemas auditivos, né? Não problema não, com limitação auditiva, já existe essa forma de comunicação sinalizada. Agora, ela veio mesmo ser considerada língua, essa forma de comunicação, a partir dos estudos do norte-americano William Stoke, na década de 60. No Brasil, os estudos eles vieram se impulsionar mesmo a partir da década de 90, com a Declaração de Salamanca, com a defesa da educação bilíngue para surdos. Aí começa a se considerar essa língua como uma língua de instrução, né, que é a primeira língua, com a língua considerada natural, que deveria ser reconhecida como língua dos surdos, das pessoas surdas. Então, mas oficialmente no Brasil, apesar de que na década de 90 já tinha estudos, as linguistas, Lucinda Ferreiro, Eulália Fernandes, né, Ronice Quadros, já ter desenvolvido trabalhos relativos à língua de sinais, mas só em 2002, pela Lei 10.436, foi que foi oficializada como língua das comunidades surdas do Brasil. Com essa oficialização, aí várias políticas foram sendo delineadas para essa área. Então, depois veio o decreto 5.626 de 2005, que esse decreto é que vem falando da questão da obrigatoriedade das pessoas surdas terem a língua de sinais e que os professores deveriam ter conhecimento a respeito. E aí, esse decreto é que vem orientar que nos cursos de licenciatura e nos cursos de fonoaudiologia que tenha a disciplina Libras. E aí as universidades, o ensino superior começou a desenvolver, a promover as disciplinas para a formação dos docentes. Porque aí foi pensado, como esses surdos vão adquirir a língua de sinais? Aonde vão adquirir? Quem vai formar essas pessoas? Onde vai formar? Quem vai formar? Em que período? Como formar? Então, a partir daí, dessas necessidades, foi que foi surgindo os cursos em várias instâncias para poder atender essa demanda, que é uma demanda crescente, né, que os surdos precisam ter. Mas a gente ainda tem a gente ainda está querendo que o poder público ainda amplie as suas políticas, porque, por exemplo, em São Luís, nós não temos a disciplina Libras na educação básica. Como não tem educação Libras na educação básica? Deveria ter essa disciplina. O que está faltando para ser implantada, né? O que precisamos fazer? Acredito que nós estamos faltando um impulso maior para que a gente crie essa disciplina na educação básica. Que daí a gente vai ter campo de estágio para os alunos que estão formando nos cursos de licenciatura em letras Libras, daí a gente vai ter profissionais intérprete de Libras, daí vamos ter professores com conhecimento em língua de sinais. Precisamos pensar meios que possam ampliar para que essa língua esteja naturalmente nas escolas. A gente não consegue entender por que ela não está natural nas escolas, sendo que os surdos, a quantidade de surdos que existe no país é gigantesca. Nós temos em média de 9.722.000 pessoas com algum comprometimento auditivo. E no Maranhão é cerca de 400.000 pessoas que têm algum comprometimento auditivo. Então, nós já temos um crescente número de pessoas entrando no ensino superior por meio do Enem, nós já temos um quantitativo significativo nos institutos federais. Então, precisamos formar intérpretes, precisamos formar professores com fluência em Libras. E, para isso, nós precisamos vir das bases. Formar também, e os surdos precisam ter esse contato natural com a língua de sinais na escola. Se ele é da escola, e por que a escola não reconhece que ele é da escola? Eu acho uma maneira mais concreta de reconhecer ele na escola é por meio da presença da língua de sinais como disciplina, no contexto do programa curricular. Então, eles estão pagando por aquilo que eles não têm culpa. Quer dizer, as políticas públicas deveriam ter esse olhar para que eles possam estar nesses espaços. E aqueles que estão hoje,
né? Eles estão com sacrifícios, com muita dificuldade, né? Mas estão aí conseguindo, e os que estão conseguindo estão de parabéns por luta própria e luta de nós profissionais da área que ficamos ali rigorosamente ali acompanhando, auxiliando da forma com que a gente pode, né? Então, os projetos vêm sendo desenvolvidos, assim, e o que nós estamos fazendo? Se eu estou falando que o poder público não está fazendo, e eu como professora, o que eu estou fazendo? Então, eu como professora já fiz algumas iniciativas, como, por exemplo, fiquei na comissão de criação do curso, presidente da comissão de criação do curso Letras Libras aqui da UFMA, eu consegui trazer o polo do Letras Libras da UFSC, que é uma referência na área de formação para bacharéis e licenciados em Letras Libras. Já estou desenvolvendo um projeto aqui, que é um projeto dos Sinais Maranhenses, Uso e Contribuição em Ambientes Digitais, que já está no nosso site, Maranhão em Sinais. A gente já está desenvolvendo um projeto de formação de profissionais para a área da educação bilíngue, com o curso Libras, Práticas Pedagógicas Aplicadas à Educação Bilíngue de Surdos, que é uma parceria com a FSADU, né? Então, é uma parceria muito grande. Aqui a gente teve nós temos 3 polos, né? Um polo em Imperatriz, um polo em Caxias e um polo aqui em São Luís. Né? Então, a gente entende que precisa fazer essas ações, os professores precisam estar formados e a gente precisa oferecer esses espaços. E aí a gente tem desenvolvido essas pesquisas, né? E tem tentado, na medida do possível, contribuir para a ampliação, difusão da Libras e formação dos profissionais para atuar na área. Então, como é que os professores hoje estão fazendo? Estão buscando, estão fazendo os cursos de formação continuada, estão fazendo os cursos de graduação, que agora, que é a primeira, os cursos de graduação são recentes, né? O da UFMA foi criado em 2015, né? Então, assim, o Polo Letras Libras também, então é muito recente ainda para nós, para o estado do Maranhão. Quer dizer, o primeiro curso de Letras Libras foi a UFMA que está oferecendo, né? Então, assim, nós precisamos evoluir ainda mais. Os professores estão fazendo, o intérprete de Libras estão fazendo. Então, assim, isso é gradativo a formação. Mas aqueles que estão lá com os surdos na escola, eles estão com o intérprete de Libras, né? Tem um profissional intérprete de Libras que faz a mediação da comunicação. Na rede estadual, como a rede estadual é responsável pelo ensino médio, aí tem os profissionais intérprete de Libras que faz a mediação da comunicação. Aí a gente diz, não basta só ter um intérprete de Libras na sala para mediar a comunicação, porque se o surdo não souber Libras, o intérprete também não vai ter essa funcionalidade que a gente entende que ele deva ter. E também, se o surdo não tiver essa aquisição da língua de sinais, ele também vai ficar comprometido o seu desenvolvimento. Então, é uma questão muito séria. Então, por isso que a gente orienta que a disciplina e que os cursos, a atenção especial seja na educação básica menor, educação infantil, o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano, o quinto ano. A gente entende que tem que ter atenção muito especial a esses primeiros anos, porque aí que tem que ter profissionais formados, fluentes em língua de sinais. Porque não basta ter só o intérprete de Libras na sala, é necessário que o professor saiba corrigir a prova, sabe, fazer estratégias inclusivas, que o professor seja bilíngue para entender a estrutura e a organização da língua de sinais, porque enquanto ele estiver vendo o surdo como um sujeito que tem que aprender simplesmente a língua portuguesa, o surdo vai estar sempre em situação de desvantagem. E as pesquisas estão dizendo que 95% dos surdos, tanto pesquisas norte-americanas como pesquisa no Brasil, a pesquisadora da UFSC, a Ronice Quadros, ela disse que na pesquisa dela, diz que 95% dos surdos, eles são filhos de pais que não são surdos, ou seja, tem código linguístico diferenciado. Então, como que o surdo vai ter esse contato com a língua de sinais? Ele vai ter na escola, nas associações de surdos, e se ele não for associação de surdo, e se não tiver na escola? Aí ele vai ficar com comprometimento do desenvolvimento, assim, por quê? Porque é necessária a linguagem, é necessária a comunicação. Se eu não estabeleço a comunicação, eu fico fora do mundo exterior, né? Então, eu preciso interagir com o outro que me constitui, o outro que me completa. E se eu não tiver essas condições, como é que eu vou me desenvolver de forma integral como as outras pessoas? Então, por isso que os surdos estão em situação de desvantagem em decorrência das políticas públicas, em decorrência de toda essa marginalização que ele sofreu durante muitos anos, né? Mas então, hoje, a gente está num nível bom, mas a gente ainda precisa fazer muito mais.
Hoje tem surdos no ensino superior, aqui na UFM nós temos um professor surdo no departamento de letras, é uma vitória muito grande, mas nós precisamos ter mais professores surdos, nós precisamos ter mais intérpretes, precisamos ter mais professores de surdos e precisamos ser inclusivo, porque a gente deveria ser inclusivo naturalmente, mas infelizmente as coisas não acontecem dessa forma. Hoje o surdo defende a escola bilíngue. O que é a escola bilíngue? É onde a língua de sinais é a língua de instrução, então é a primeira língua. Porque o surdo é obrigado a saber a língua portuguesa. Mas para ele ter um canal de referência, ele precisa saber uma língua que ele tem todas as condições para ter essa aquisição dessa língua. Então é necessário que ele tenha contato com seus pares surdos, surdos maduros, surdos adultos, para poder ele fazer esse processo de imersão na língua. E é interessante, então na escola bilíngue, a gente defende, os surdos defendem, porque lá eles vão ter esse espaço de ter essa comunicação natural com outros surdos. Tá? Então, nesses espaços, a gente considera que é mais natural. Ele está lá com um contato, ele vai interagindo naturalmente, vai adquirindo vocabulário e vai conseguindo. Claro que ele também tem que ter, como nós temos na língua portuguesa, a aprender a Libra formal, a Libra mesmo com toda a estrutura gramatical, com toda a organização que ela tem, ele precisa conhecer também. E para isso, ele precisa saber da língua. Então é necessário, nesses primeiros anos de vida, ele ter contato natural com a língua, certo? Aí depois, o profissional intérprete de Libras nas séries mais avançadas. Então é interessante que o professor das séries iniciais saiba a língua de sinais. O surdo pode escolher ir para a escola bilíngue, ficar numa sala só com surdo e pode escolher ir para a sala inclusiva. Eu aconselho, particularmente não só eu, mas muitos profissionais da área, pesquisadores da área, defendem que o surdo deve ter esse contato com o professor fluente em língua de sinais, na educação infantil, no ensino fundamental menor e depois, tipo, terceiro, quarto ano, ter um intérprete de Libras nas salas inclusivas. Eu não sou contra as salas inclusivas, quero deixar bem claro. Mas eu quero dizer é que os surdos precisam ter essa oportunidade de escolher se querem ir para a escola bilíngue ou se querem ir para a sala inclusiva. E não adianta ele ir para a sala inclusiva se ele não tiver se ele não tiver fluência em língua de sinais. Por isso é melhor fazer essa base de conhecimento, de aquisição nas séries iniciais, para depois ele ir para as salas inclusivas e ter o profissional intérprete de Libras. E a estrutura da língua de sinais também é diferente da estrutura da língua portuguesa. A estrutura da língua de sinais é uma estrutura sintética, é uma estrutura objetiva, é tópico-comentário. Então, assim, é diferente do português. Se nós tivéssemos que comparar uma língua oral, nós compararíamos com uma estrutura da língua do inglês, da língua inglesa, porque a estrutura da língua de sinais é muito similar. Por isso que às vezes a língua portuguesa se torna algo que assim, muito complexo para os surdos, né? Porque ele precisa ter uma língua de referência, ele precisa saber o sinal de mesa, é isso, mesa, aqui é o significante, e o significado de mesa é uma base de apoio para colocar algo em cima, ou sim, para as refeições. A mesa pode ter N significados, né? Então, para ele fazer essa referência, que o sinal de mesa é isso, que na língua portuguesa, mesa é o sinal, como é a grafia, qual é o significado disso, ele precisa ter uma língua de referência que isso aqui é mesa. Então, todas as vezes que ele vê a palavra mesa, ele vai lembrar que mesa é isso. Então, ele precisa fazer essa referência, porque senão vai ficar sempre comprometido, né? Porque a língua portuguesa, veja bem, é a maior carga horária da educação básica e a gente ainda tem que fazer curso de letras, a gente ainda tem que fazer outros cursos de produção textual para poder a gente ter esse conhecimento mais aprofundado na língua, e assim deve ser com os surdos. E por que os surdos não podem ter a disciplina da escola? Cobramos dos surdos a língua de sinais, cobramos do surdo o conhecimento e, no entanto, nós não estamos oferecendo essas condições para ele. Eu penso que o primeiro passo é isso, o primeiro passo é a questão da uso e difusão da língua de sinais. Eu penso que a língua de sinais ela tem que se tornar uma língua natural entre nós. Porque, alguém pode dizer, todo mundo vai querer aprender? Não, nem todo mundo quer aprender inglês, nem todo mundo quer aprender francês, mas pelo menos as pessoas que trabalham diretamente com os surdos precisam sim ter conhecimento e ter fluência na língua. Enquanto cidadão, a gente aí vê no poder público, né, vê nas instâncias, Câmara de Vereador, Assembleia Legislativa, Senado Federal, Assembleia Legislativa Federal, para ver o que a gente pode... Nós já temos a LBI, que é a Lei Brasileira da Inclusão. A Lei Brasileira da Inclusão é de 2015. Então, lá na lei, ela já
orienta para a questão da educação bilíngue dos surdos. Então, reconhece que os recursos didáticos devam ser adaptados, devam ser organizados em língua de sinais. Assim como ele prevê para os cegos, que tenha a adaptação para as pessoas cegas, assim também ele prevê para a educação de surdos, que tenha legenda, que tenha o profissional intérprete de Libras, a janelinha do intérprete de Libras. Então, nós já temos aí uma legislação. Eu penso que nós temos que tomar ela como base para poder a gente lutar. Por enquanto, só há pessoas como eu, como o Valdérico, o intérprete de Libras aqui, como outras pessoas que desejam isso e que nos espaços que nos dão a gente vai levantando essa bandeira, mas algo concreto nós não temos ainda. O curso Libras, Práticas Pedagógicas Aplicadas à Educação Bilíngue de Surdos, ele foi pensado para atender uma demanda que existe e, na verdade, não tinha um curso de pós-graduação com o conteúdo que nós estamos oferecendo, porque além de ser de Libras, também de ensino de práticas pedagógicas, de recursos, como utilizar os recursos e como estratégias de aquisição de primeira língua, a Libras como primeira língua, a Libras como segunda língua para ouvintes. Então é necessário que os profissionais eles tenham esse conhecimento específico da área para poder elaborar essas estratégias melhores. Então, a gente teve uma procura muito grande, a gente já vai abrir a segunda turma ano que vem, né? Então, a gente já tem pessoas, agora eles estão querendo o mestrado. Eles estão querendo o mestrado e querendo linha de pesquisa nessa área para ir se aprofundando melhor nessa área de conhecimento. E para a gente é muito gratificante a gente saber que as pessoas têm avaliado bem o curso, que têm gostado do curso e que outras pessoas já estão aguardando para entrar na próxima turma. Eu tenho disciplinas de 30 horas e de 45 horas. Então, as disciplinas elas têm 2 encontros presenciais com o professor. O professor dá as videoconferências daqui e só no Polo Caxias e Imperatriz é que é videoconferência. Em tempo real, né? Eles estão lá, o professor ministrando aula aqui e eles acompanhando lá, que pode interagir com o professor, né, nesses momentos. E tem a plataforma o ambiente de aprendizagem, onde eles desenvolvem as atividades, né, onde eles fazem também as avaliações presenciais e a avaliação também no sistema. E assim, está sendo uma experiência muito interessante, porque é um curso que tem muitas filmagens, é um curso que tem muitas videoaulas, é um curso que tem muita parte prática, né? E isso é importante para que os profissionais tenham bastante contato com a língua de sinais. E tem professores surdos, tem professores ouvintes, né? Profissionais com experiência na área, com formação na área, que estão ministrando as disciplinas. E a culminância vai ser um seminário final, que está previsto para janeiro, onde vão ser apresentados os TCCs, que são os artigos que vão ser escritos como trabalho de conclusão de curso. E a gente vai fazer um seminário para poder fazer essa divulgação desse trabalho e temos a proposta de que os melhores trabalhos vão ser publicados na revista da Sosandra.